Ok. Então, iniciando, nosso objetivo nessa aula de hoje é fazer uma revisão de transitividade verbal. E a partir dessas dúvidas que foram surgindo, ou talvez algumas pessoas fizeram anotações ou tiveram dúvidas, nós vamos retomar as atividades que nós fizemos na semana passada. Eu sei que vocês já receberam o gabarito, eu sei que vocês já têm as respostas, entretanto, talvez na hora de fazer a correção pode ter surgido uma dúvida, não ter entendido por que o verbo recebeu essa classificação. Então, é o momento de nós estarmos sanando essas dificuldades. Então, vamos lá. Transitividade verbal foi o último conteúdo que nós estudamos. E para a gente poder entrar na transitividade verbal, vamos relembrar aí o que são verbos. Verbos são aquelas palavras que carregam a significação em uma oração. São elas que demonstram para a gente qual é o sentido da oração, qual é a informação maior da oração. Por quê? Só é uma oração se tiver verbo. E o verbo ele traz para a gente essa carga semântica, para indicar ou uma ação, ou um estado, ou um fenômeno natural. E aí eu trouxe aí para vocês 3 orações. Pedro saiu de casa. O meu verbo é saiu. Observem que se eu só dissesse para vocês saiu, vocês não sabem quem praticou a ação. Entretanto, vocês sabem que alguém praticou o ato de sair. Então, há algo implícito, né? Nós não sabemos quem foi, mas a ação está clara aí para a gente. A ação, por sua vez, está explícita. Alguém saiu. Portanto, se eu retirasse a palavra saiu da oração, a oração perde todo o sentido. Fica Pedro de casa. Pedro fez o que de casa? Por isso que a gente diz que o verbo é a palavra ou expressão que trabalha, que carrega toda a carga semântica. E eu disse palavra ou expressão porque quando nós tivermos 2 verbos juntos, tinha, visto, havia, contado, eu tenho uma locução verbal. Na segunda oração, Pedro está doente. Meu verbo é estar. E observem que ele não é um verbo de ação. Ele indica a condição do Pedro, ou seja, o estado. Pedro está doente. A condição do Pedro nesse momento é de uma pessoa doente. A nossa última oração, choveu muito ontem. Eu tenho o verbo choveu, que indica para mim um fenômeno da natureza. Portanto, ele é chamado de verbo impessoal. Ou seja, não pode se referir a pessoa nenhuma. Eu não posso dizer Carla choveu, Ana choveu. Quem chove é a chuva, é o óbvio. Então, dessa forma, o verbo choveu é um verbo impessoal. Então, esse primeiro momento era só para a gente estar lembrando o que é, na verdade, o verbo e quais as ações ou quais as condições que um verbo pode apresentar numa oração. Ele pode indicar um estado, uma ação ou um fenômeno natural. Quando a gente faz a análise do verbo com os demais elementos de uma oração, eu passo a analisar a chamada transitividade verbal. E aí vocês vão estar lembrando de quando nós começamos a analisar a oração, que eu dizia para vocês indicarem, né? Eu pedia lá nas atividades, sempre dizia, fiquem atentos, identifiquem o verbo, o sujeito, o complemento, não é isso? Então, relembrando, verbo, sujeito, predicado e o complemento que estava junto com o verbo, portanto, o predicado, ele era o nosso verbo e complemento. Então, o que a gente vai chamar aí de predicado da oração, ele é composto do verbo e seu complemento. E é exatamente essa relação do verbo com o complemento que nós vamos analisar agora. E, a partir daí, entender o que é
transitividade verbal. Dessa forma, nós vamos dividir os verbos em verbos intransitivos e verbos transitivos. O que são os verbos intransitivos? Intransitivos, como nós temos no comecinho da palavra in significa não, ou seja, verbos que não transitam, ou seja, verbos que não precisam de complemento, porque por si só eles já trazem toda a significação. Enquanto os verbos transitivos são aqueles verbos que precisam de um complemento, porque eles não possuem sentido completo. Pessoal, tá ok? Vocês estão me ouvindo? Eu estou vendo que algumas pessoas estão tendo dificuldades para entrar por causa da questão da internet, estão entrando e saindo o tempo todo, mas no geral está dando para me acompanhar? Ok, muito obrigada aí pelo retorno. Então, continuando. Então, retomando aqui, se os intransitivos são aqueles que possuem sentido completo e os transitivos são aqueles que não possuem, nós vamos analisar essas seguintes orações. Nossos pais viajaram. Eu já destaquei para vocês aí qual é o verbo, viajaram. Observem que eu tenho toda uma ação expressa pelo verbo. Viajaram. Nossos pais viajaram. Mas se eu dissesse para vocês, viajaram, vocês sabem que alguém praticou a ação de viajar. Entretanto, eu não preciso dizer para onde foi feita a viagem. Eu digo que alguém viajou. Então, no caso, nossos pais viajaram. Eu tenho toda uma informação completa aí. O meu verbo viajar, ele não precisa de nenhuma informação a mais. Eu posso até colocar nossos pais viajaram para Paris. Entretanto, para Paris é uma informação extra. Porque quem viaja, pratica o ato de viajar. Então, o verbo viajar, ele é um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento. Na segunda oração, eu tenho nossos pais planejaram a viagem. Se eu cortasse a oração ali no verbo e dissesse nossos pais planejaram, qual é a pergunta que vai surgir? Planejaram o quê? Quem planeja, planeja alguma coisa. Portanto, o verbo planejar, ele tem sentido incompleto, sem complemento. Ele precisa de um complemento. Então, nossos pais planejaram o quê? A viagem. A viagem é para a gente o complemento verbal dessa oração. Portanto, planejaram é um verbo transitivo, ou seja, precisa de um complemento. A mesma coisa vai acontecer com a alternativa 3, né? Com a frase 3. Nossos pais gostaram da viagem. Se eu cortar a oração no verbo, vai ficar nossos pais gostaram. Gostaram de quê? Quem gosta, gosta de algo. Então, o verbo gostar, ele é um verbo transitivo. Ele precisa também de um complemento. Deu para entender, pessoal? Verbos intransitivos não precisam de complemento. Verbos transitivos precisam. E aí surge aquela perguntinha, aquela dúvida que na videoaula eu comentei com vocês. Então, a transitividade do verbo ela é fixa? Toda vez que eu tiver o verbo viajar, significa que ele será um verbo intransitivo? Não. Vai depender do contexto. Observem que na primeira oração, nossos pais viajaram, eu tenho uma informação solta, eu não tenho um texto, eu não tenho ninguém perguntando nada antes. Eu digo, nossos pais viajaram e acabou, eu passei a informação. Mas se eu tivesse a seguinte pergunta, Ana, o seguinte contexto, né? Desculpa. Ana perguntou a Antônio, para onde seus pais viajaram? Observem que a pergunta de Ana para Antônio é para onde, não é o que os pais fizeram. Então, na pergunta, para onde seus pais viajaram,
eu teria a resposta: nossos pais viajaram para Paris. Nesse caso, porque eu tenho um contexto, porque a pergunta era para onde, e quem vai para algum lugar, o verbo deixa de ser intransitivo e se transforma num verbo transitivo. Porque a pergunta pedia o complemento. A pergunta era: para onde viajaram? Então, quem viaja, viaja para algum lugar. Portanto, o verbo transitou, ou seja, ele saiu do seu estado comum, que seria de um verbo intransitivo, para, dentro de um contexto, transformar-se num verbo transitivo. Ok? Alguém está comentando aí que está travando. Como eu disse para vocês, é uma questão da internet. Então, às vezes, é necessário que vocês saiam e voltem novamente. Tá bom? Betânia pediu para falar. Pode ficar à vontade, Betânia. Pode abrir o microfone e falar. Betânia, pode falar. Em relação aos verbos de fenômenos, que são os verbos que indicam fenômenos naturais, essa é a pergunta da Betânia, eu comentei com vocês que eles são chamados de verbos impessoais, ou seja, eles não entram na classificação, na oração, na organização de um texto, de uma oração, quando se referem a pessoas. Então, você só vai lembrar o seguinte: os verbos que indicam fenômenos da natureza são verbos impessoais. E raramente eles aparecem numa oração. Por quê? Como não se referem a pessoas, a gente sabe que quem chove é a chuva, quem neva é a neve. Então, você não tem essa classificação de verbos transitivos ou intransitivos. Ok? A única possibilidade é quando esses verbos aparecem no sentido conotativo, ou seja, eles fogem do sentido normal. Ao invés de você dizer que a chuva choveu, né? Choveu muito ontem, eu poderia dizer: choveram ofensas naquela reunião. Nesse caso, não é a chuva que chove, são as ofensas. Mas o verbo chover, ele foge do seu sentido habitual, que seria o de um verbo que indica fenômeno da natureza. Agora sim, ele é um verbo transitivo. Entretanto, nesse caso, o que aconteceu para a gente foi a mudança da condição do verbo, que passou a ser um verbo transitivo, porque ele foi usado no sentido de verbo, o quê? No sentido conotativo, no sentido de verbo que se torna pessoal. Ok, Betânia? Respondi sua pergunta? Esté, pode falar. Esté levantou a mãozinha, pode falar. Pode abrir o microfone e falar ou digitar a pergunta. Oi? Esté? Ah, ok. Então, vamos continuar. O nosso próximo slide, eu gostaria de que alguém ajudasse aqui, que alguém pudesse participar comigo. Quem poderia abrir o seu microfone e participar, por favor? Vamos? Alguém abrir o microfone? Me ajudar aqui, por favor? Esté, Gabriel, Betânia, Eduardo, Danilo, Daniela. Alguém abriu o microfone? Oi, quem é? Yarley? Sou eu, Letícia. Letícia? Ok. Sim. Vamos lá, Letícia. Eu tenho aqui... Joana precisa de um emprego. Eu tenho aqui 4 orações. Você está me ouvindo bem? Sim. Letícia, de que sétimo? Sétimo ano A. Ok. Letícia, eu tenho aqui 4 orações. Joana precisa de um emprego. Joana dormiu na fazenda do avô.
Joana entregou o presente ao aniversariante e Joana pegou o cobertor. Em todas essas orações, o meu sujeito é o mesmo, Joana. Eu mudei apenas o verbo. Indica para mim qual a classificação dos verbos em cada oração, se são transitivos ou intransitivos e por quê? Na 1 é intransitivo. Por quê? Não, é transitivo. Por quê? Porque precisa de um complemento. Ok, aí você faz a seguinte pergunta, né? Quem precisa Sim. de algo. Ok. Então, na 1 nós temos verbo transitivo. Na 2, Sim. Intransitivo. por quê? Porque não precisa de um complemento, pois Joana dormiu. Então você não precisa falar assim, Joana, aonde Joana dormiu? Você pode falar só que ela dormiu, que a pessoa vai entender. Ok, muito bom. Terceira. Transitivo. Por quê? Porque precisa de um complemento. Você faz a seguinte pergunta: o que Joana entregou? Ok, Joana entregou o presente ao aniversariante. Precisa de um complemento, certinho. E na última? É transitivo. Porque você faz a mesma pergunta: o que Joana pegou? Ok, muito bom. Obrigada, Letícia. Correto. Então, vamos retomar aqui. Nada. Certíssimo. Muito obrigada pela participação, tá? Continuando, então. Na primeira oração, eu tenho um chamado verbo transitivo, porque quem precisa, precisa de algo. E aí nós vamos observar o seguinte: precisa de alguma coisa. Estão vendo que o verbo ainda pede um complemento com preposição? Precisa de. Esse de que apareceu aí é a nossa preposição do início do complemento. Na 2, Joana dormiu. Na fazenda do avô, que é essa informação extra que aparece aí, nós vamos aprender mais à frente que ela é para a gente um adjunto adverbial de lugar. Por enquanto, não é necessário, só para vocês já estarem se familiarizando com o nome, não é necessário guardar isso não. Mas indica para a gente o local. Então, é uma informação extra. Na terceira oração, eu tenho 2 complementos. Quem entrega algo para alguém. Então, Joana entregou o quê? O presente. Para quem? Para o aniversariante. Também um verbo transitivo. Enquanto na última oração, Joana pegou o cobertor. O meu complemento ele é obrigatório e ele não traz preposição. Porque quem pega algo. Ok, pessoal? Então, isso aí foi para a gente retomar. Foi aquele conteúdo que eu já enviei na videoaula para vocês. Foi só para a gente dar uma pincelada. Agora, nós vamos passar para as questões de exercícios, né? Nós vamos refazer alguns exercícios que vocês já fizeram, tirando as dúvidas. E aí, eu gostaria que vocês sinalizassem para mim se está ok, se alguém tem dúvida nisso aí ainda, se alguém gostaria de estar perguntando. Tá tudo ok? Alguém gostaria de estar tirando ainda dúvida? Alguém ainda está com dificuldade? Bom, estou recebendo informação aqui de que está tudo ok. Ok, então. Então, vamos dar continuidade aqui. Como vocês já receberam os gabaritos, né, as respostas da atividade, eu selecionei apenas algumas questões. As questões de 1 a 5 eram questões mais de interpretação de texto. Portanto, eu passei o gabarito, creio que não tem assim nenhuma dificuldade maior. Alguém tem alguma dúvida com relação às questões de 1 a 5? Está aberto aí para comentários. Eu vou corrigir das 6 em diante. Alguém tem alguma dúvida, quer questionar alguma resposta nas questões de 1 a 5? Ou eu posso continuar daqui em diante? É a folha de atividades. Eu mandei tudo explicadinho para vocês. É a folha de atividades que eu enviei na semana passada, que vocês responderam no caderno.
Então, vamos continuar. Questão 6. Classifique os verbos em negrito quanto à sua transitividade. É aquela análise que nós estávamos fazendo até agora. Se o verbo é intransitivo ou se o verbo é transitivo. Na oração, eu comprei um carro. Alberto, abre o seu microfone para você falar comigo. Alberto? Alberto, abre o microfone para você falar comigo. Tá. Pessoal, eu gostaria que vocês participassem. Então, às vezes eu estou vendo que vocês estão com um pouquinho de dificuldade, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar e vai ficar naquele mesmo esquema. Quem tiver dúvida, tá bom? Vai me chamando aí. Daniela Deor, se você consegue me ouvir? Daniela Deor, se consegue me ouvir? Você pode abrir o microfone, por favor, Dani? Oi. Bom dia, Dani, tudo bom? Bom dia. Tudo. Vamos lá, então, responder essa questão? Sim. Você pode classificar para mim os verbos dessas orações? Posso. Fala só um pouquinho mais alto. Tá bom. Eu tenho que ler? Eu vou lendo, você vai respondendo. Na primeira oração, eu tenho eu comprei o carro, um carro. E eu tenho o verbo comprei. Qual a classificação desse verbo? Transitivo. Por quê? Porque precisa de complemento. Oi? Precisa de complemento. Precisa de um complemento. Quem compra, compra alguma coisa. Letra B. Gustavo trabalha muito. Intransitivo. Oi? Intransitivo. Intransitivo. Por quê? Porque não precisa de complemento. Se você cortasse a oração em Gustavo trabalha, o muito ele é uma informação extra. Ele está intensificando. Portanto, Gustavo trabalha. Dessa forma, ele é um verbo intransitivo. Letra C. Ela quis agradar a mim. Transitivo. Transitivo. Quem quer, quer alguma coisa. Então, quis o quê? Agradar a mim. Ok. Ela gosta de carros luxuosos. Transitivo. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Ele viajou ontem. Intransitivo. Intransitivo. Quem viaja, viaja para algum lugar. Não é necessário dizer quando, né? Ou para onde. Quem viaja, viaja, perdão. Quem viaja, viaja. Não é necessário dizer para que lugar ou quando ele viaja. Dessa forma, nós vamos ter as letras, né? As alternativas B e E, funcionando como verbos intransitivos, ou seja, verbos que trazem toda a significação e que não precisam de complemento. Ok? Obrigada, Dani. Pode fechar o microfone. Pessoal, ok até aqui? Tranquilo? A próxima questão que eu selecionei para a gente estar respondendo é a questão de número 9. A questão de número 9 diz assim: considerando que o verbo intransitivo ele apresenta um sentido completo, qual das orações abaixo apresenta esse tipo de verbo? Apresenta esse verbo intransitivo. E aí nós vamos ter mais de uma oração aí. Nós temos na letra A: meus pais compraram livros de aventura. E aí o macetezinho é vocês sempre cortarem a oração no verbo. Meus pais compraram. Por quê? Se eu dissesse meus pais compraram, alguém vai fazer essa pergunta. O quê? Livros de aventura. Portanto, o complemento ele é obrigatório. Então, eu tenho aqui um verbo transitivo. Letra B. A criança dorme bem.
Se eu dissesse a criança dorme, vocês entenderam toda a significação da oração. Bem é o modo como a criança dorme, então é uma informação extra. Não é necessário dizer que ela dorme bem, que ela dorme mal, onde ela dorme. É necessário que vocês entendam que houve uma ação, que foi praticada uma ação. A criança dorme. Então, na letra B, eu tenho um verbo intransitivo. Na letra C, contaram-me um fato engraçado. Fala, Dani. Oi, Dani. Dani? Pode falar, Daniela. Pode abrir o microfone. Pode falar, Daniela. Passei para a questão 9. Tá ok para todo mundo? Ok. O pessoal está visualizando, então, o slide 9. Então, para alguns mudou, para outros não. Então, vocês precisam ver aí que não é comigo, então. Eu mudei o slide, está na questão 9. De qualquer forma, se você não está visualizando o slide, você tem o material em sua mão. Então, você pode acompanhar pela folhinha que vocês têm em mão ou pelas atividades que vocês têm aí, tá bom? Vou continuar, então. Vou só voltar aqui, ó, 6, continuando no slide 9. Então, nós vimos que a letra A, eu já voltei e passei novamente. Então, acompanhe no material de vocês, pessoal. Continuando. Na letra A, então, nós tivemos um verbo transitivo. Na letra B, um verbo intransitivo. Na letra C, um verbo transitivo, porque quem conta, conta algo. Portanto, verbo transitivo. Na letra D, o escritor escreveu uma novela. O escritor escreveu o quê? Quem escreve, escreve algo. Dessa forma, eu também tenho um verbo transitivo. Precisa do complemento. Na letra E, eu preciso de ajuda. O verbo é preciso. Quem precisa, precisa de algo. Também tem um verbo transitivo. E na última, meu vizinho morreu ontem. Se eu cortar a oração no verbo, eu tenho meu vizinho morreu. Quem morre, morre. Não é necessário dizer quando, de que, como foi. O resto é informação extra. Portanto, eu tenho aqui um verbo transitivo. Perdão, um verbo intransitivo. Eu estava lendo os comentários aqui, desculpa. Nessa questão, as alternativas que apresentam para a gente verbos intransitivos são as alternativas B e F. Ok? Como está indo aí, pessoal? Para mim, o sinal de internet está ok. Eu tenho visto que algumas pessoas estão entrando e saindo por causa do sinal de internet. Entretanto, outras pessoas estão dizendo que está tranquilo, que está ok, que estão conseguindo acompanhar muito bem. Ok? Tranquilo. Ok. Vou continuar, então. Aquelas pessoas que estão com dificuldade têm que fazer aquele processo, sair e entrar novamente, né? Isso, é por causa da operadora mesmo, a internet na região de Cariacica não está muito bacana. Vou dar continuidade, então, para a nossa última questão. Vocês estão dizendo que parece que não está passando, que o slide está travado lá na questão 6, mas está passando.
Eu estou na questão 10 já. Que é o nosso último slide. Vou dar continuidade aqui. Como faltam apenas 10 minutinhos, eu vou dar continuidade aqui. Vou tentar novamente compartilhar o conteúdo, ver se vai entrar. Vou compartilhar novamente o conteúdo, pessoal. Agora está passando? Pessoal, agora está passando? Compartilhei novamente. Ok? Alberto sinalizou para mim que está ok. Eu já entrei, eu já desliguei e compartilhei novamente. Então, olha só, quem disse que ainda está travado na questão 6 não é comigo. Vocês precisam sair e entrar novamente. Tá bom? Eu vou dar continuidade aqui. Questão 10. Grife e classifique o verbo em transitivo ou intransitivo. E, em seguida, circule os complementos verbais dos chamados verbos transitivos. Luiz e os amigos não vão. Então, eu tenho o verbo ir, né? No caso, termina ali, vão. Luiz e os amigos não vão. Eles não vão. Quem vai, vai para algum lugar. Então, Luiz e os amigos não vão. Só que nesse caso aqui, eu não preciso dizer... Agora foi, né? Ok. Então, dando continuidade. Eu não preciso dizer para onde os amigos foram ou para onde eles não vão. Há apenas uma informação de que eles não irão. Portanto, nesse caso aqui, eu tenho um verbo intransitivo. Se alguém perguntasse para onde os amigos não irão, aí sim, nós teríamos uma pergunta que precisaria de um complemento. Nesse caso, eu tenho um verbo intransitivo, porque eu apenas afirmei que eles não irão. Letra B. A criança brincava com um canivete. A criança brincava. Não é necessário também eu dizer com o quê. Então, se eu disser a criança brincava, ela estava praticando uma ação. Eu posso dizer que ela brincava na rua, que ela brincava com os amigos, que ela brincava com um canivete, como aconteceu aqui. Mas são informações extras. Quem brinca, brinca. Pratica a ação de brincar. Letra C. O professor já corrigiu as provas. O professor corrigiu. O quê? Quem corrige, corrige algo, corrige alguma coisa. Então, eu tenho aqui um verbo transitivo. As provas são os meus, né? Complemento verbal, são as palavras que completam o verbo corrigir. Então, na letra A e B, eu tinha verbos intransitivos. Portanto, eu não tenho complemento para marcar. Na letra C, eu tenho descoberto, né? Foi, que é o meu verbo transitivo, e o complemento verbal por Cabral.
que é o que eu vou marcar aí. Na letra E, os campeões foram aplaudidos pelos torcedores. Eu tenho novamente o verbo ser aí, né? Não é, foram não é de ir, tá? Nesse caso é do verbo ser. Os campeões foram o quê? Aplaudidos pelos torcedores. Então, aplaudidos pelos torcedores funcionam como um complemento verbal do verbo transitivo foram. A imprensa elogiou o presidente. Quem elogia também elogia algo ou alguém. Então, a imprensa elogiou. O quê? Quem? Então, o presidente é o complemento verbal do verbo elogiou, que é um verbo transitivo. Na letra G, os homens da aeronáutica inventaram um novo paraquedas. Os homens da aeronáutica inventaram o quê? Um novo paraquedas. Então, um novo paraquedas é o meu complemento verbal do verbo inventaram, que é um verbo transitivo. Letra H. O vizinho do meu amigo briga com ele todos os dias. O verbo é briga. O vizinho do meu amigo briga. Com quem? Por quê? Sobre o quê? Então, com ele todos os dias é o complemento verbal do verbo transitivo briga. Na letra I, aquelas pobres criaturas sempre terão esperança. O verbo é terão. Aquelas pobres criaturas sempre terão. O quê? Esperança. Então, esperança é o complemento verbal do verbo transitivo terão. E na letra J, ele respondeu à pergunta do professor, o verbo respondeu, ele respondeu o quê? Quem responde, responde algo a alguém. Então, eu tenho aqui também um verbo transitivo que precisou do complemento. Nesse caso, na questão 10, apenas as alternativas A e B traziam para a gente verbos intransitivos, que não precisavam do complemento, que tinham sentido completo. Todas as demais eram verbos transitivos e tinham seus complementos. Ok, pessoal? Dúvidas? Olha só, eu vou pedir para vocês abrirem o microfone e ficarem à vontade para poder perguntar. Quem quiser comentar, quem quiser tirar dúvida, é o momento agora. Tá ok? Nenhuma perguntinha? Então, olha só, eu postei hoje de manhã, né, abriu a partir das 8 horas, nosso roteiro de estudos para essa semana. E na semana que vem, nós faremos uma atividade de revisão em cima desse conteúdo de transitividade verbal que vocês viram, mais o conteúdo que nós vamos iniciar essa semana. Então, a gente vai ficar naquele mesmo esqueminha, vocês recebendo o roteiro. Dúvida, vocês podem mandar mensagem, tá bom? E se precisar de mais alguma coisa que tiverem dúvida e não puder esperar até a próxima live, vocês podem estar mandando mensagem para mim, tá bom? Eu vou parar a gravação e vou abrir para a gente poder conversar. Não precisam desligar, não. Ok? O microfone está aberto. Quem quiser conversar, perguntar, pode ficar à vontade. Não estou conseguindo parar aqui.